Proposta Pedagógica da Educação Infantil, município de Bauru. Fundamentos teóricos, parte 1. 1. Concepção de ser humano, educação e desenvolvimento. Juliana Campregner Pasqualini. A pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural constituem expressões no campo da educação e da psicologia, do materialismo histórico-dialético, matriz de pensamento que tem em Karl Marx e Friedrich Engels seus fundadores. A pedagogia histórico-crítica tem origem no cenário cultural, político e pedagógico de fins da década de 1970 no Brasil. Dermerval Saviano, professor emérito da Unicamp, é o grande fundador e principal representante dessa escola, que já alcança mais de 30 anos de existência. Havia naquele momento histórico, conforme Saviano 2011, um movimento de crítica à política educacional e à pedagogia oficial do regime militar, que culminou na busca por alternativas que permitissem compreender de forma crítica os problemas da educação brasileira e a natureza da prática pedagógica. As primeiras formulações da pedagogia histórico-crítica datam de 1979, num esforço que envolveu inicialmente alguns participantes do grupo da pós-graduação em educação da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, coordenado pelo professor Dermerval Saviani Della Fonte, 2011. Desde então, ao longo de 3 décadas, a construção dessa pedagogia vem contando com a colaboração de diversos pesquisadores, com destaque aos professores Newton Duarte e Lígia Márcia Martins, ambos docentes da Unesp, lotados, respectivamente, nos campos de Araraquara e Bauru. Marca essa corrente pedagógica a defesa da socialização pela escola do patrimônio cultural do gênero humano, isto é, da transmissão de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, por meio de uma prática orientada por fins determinados de forma intencional e consciente. Seus postulados sustentam uma educação escolar que tem como perspectiva o pleno desenvolvimento humano, promovendo a formação unilateral dos indivíduos, de modo que estes possam se tornar conhecedores da realidade concreta que determina sua existência na sociedade de classes, bem como das possibilidades de transformação consciente desta realidade. Pasqualini Mazeu, 2008. O nascimento da psicologia histórico-cultural, por sua vez, remete ao contexto da Rússia pós-revolucionária. Trata-se de uma vertente da ciência psicológica que nasceu no início do século XX, na então União Soviética, URSS, tendo como principais representantes L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev e A.R. Luria. Compõe ainda esse grupo de pesquisadores soviéticos, conhecido como a Escola de Vygotsky, autores como D.B. Eukone, V. Davidov, entre outros. O livro Vygotsky, A Construção de uma Psicologia Marxista, de Silvana Calvo Tuleski, analisa o cenário social, cultural e político em que se constitui a Escola de Vygotsky
e suas relações com o projeto coletivo de construção de uma nova sociedade. Como alerta Tulesky 2002, para compreender a obra de Vygotsky e seus colaboradores, é preciso contextualizá-la como produto das lutas travadas na União Soviética, URSS, desde a Revolução Socialista de 1917 até a década de 1930, ou seja, como um projeto coletivo pós-revolucionário. A psicologia vigotskiana constitui um esforço de construção de uma nova psicologia, num contexto em que todas as esferas da vida social, econômica, política, literatura, poesia, teatro, experimentavam grande efervescência e a ciência era chamada a contribuir para o enfrentamento dos grandes desafios de uma sociedade em transformação. As bases filosóficas dessa nova psicologia foram buscadas no método materialista histórico-dialético. Vygotsky desejava apreender o método de Marx e, a partir dele, identificou os marcos metodológicos para a investigação científica do psiquismo humano. Nesse capítulo serão apresentados os fundamentos teórico-filosófico da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Antes de adentrarmos ao estudo desses fundamentos, contudo, é importante refletir, ainda que brevemente, a respeito da articulação entre psicologia e pedagogia. Como afirmamos de partida, psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica compartilham as mesmas bases filosóficas e comungam um mesmo posicionamento ético-político, mas como psicologia e pedagogia se relacionam quando se trata de orientar a prática pedagógica? Você sabia? Vygotsky morreu precocemente em 1934, aos 38 anos, vítima de tuberculose. Com a ascensão e consolidação do regime stalinista, a escola de Vygotsky se tornou alvo de censura ideológica e retaliações, que culminaram com a proibição das obras de Vygotsky a partir de 1936, 2 anos após sua morte. Algumas das obras de Vygotsky só voltaram a ser publicadas na Rússia mais de 20 anos depois. Historicamente, a psicologia teve lugar de destaque na seara da educação infantil, fundamentalmente porque o trabalho do professor de educação infantil era pensado como um acompanhamento do desenvolvimento supostamente natural da criança. Nesse contexto, caberia ao trabalho educativo adaptar-se às fases ou estágios do desenvolvimento natural do homem, de modo que o conhecimento fornecido pela psicologia acerca de tais fases ou estágios adquiria primazia sobre quaisquer outros. Vale lembrar que ao longo da história da educação infantil, a psicologia do desenvolvimento se fez presente menos como teoria científica consistente e mais como receituário de passos a serem seguidos para classificar os estágios de desenvolvimento infantil. Arce 2002. A psicologia por si mesma não é capaz de orientar a ação docente.
Psicologia e pedagogia constituem uma unidade que orienta a prática pedagógica. O psicólogo russo S.L. Rubinstein, citado por Davidov, 1988, analisa as relações entre psicologia e pedagogia, afirmando que o que para uma é objeto, para outra é condição. Vejamos. O objeto de uma ciência é aquilo que ela investiga e que sua especificidade. De acordo com Rubinstein, o objeto da psicologia são as leis do desenvolvimento do psiquismo da criança. Por sua vez, o objeto da pedagogia são as leis específicas da educação e do ensino, considerando a natureza histórico-cultural do desenvolvimento psíquico da criança. Podemos dizer que o processo pedagógico é condição para que esse desenvolvimento aconteça. Ao mesmo tempo, considerando que os processos pedagógicos intervêm sobre diferentes níveis do desenvolvimento psíquico da criança. O conhecimento dos princípios que regem o desenvolvimento infantil é condição para seu planejamento. Partindo dessa compreensão, serão apresentados a seguir a concepção de homem e de educação no pensamento marxista, constituindo as bases da teoria do desenvolvimento infantil da escola de Vygotsky, que será apresentada nos capítulos seguintes, bem como da matriz curricular e das diretrizes para a organização do trabalho pedagógico que compõe esta proposta. Especificidade 1. A proposição de objetivos e conteúdos de ensino na matriz curricular se orienta justamente pela delimitação e conceituação do objeto de cada área do conhecimento.